e eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o deputado estadual Orlando Bonador. Orlando, muito obrigado. Prazer em recebê-lo aqui pela primeira vez em relação ao horário que estou cumprindo aqui. Eu é que agradeço, quero agradecer a oportunidade de cumprimentar pela apresentação aqui do J+, que tem ido muito bem às casas e com muita qualidade sobre a sua apresentação. Eu agradeço, mas eu fiquei ontem eu fiquei extremamente preocupado com o trânsito, e isso deve ter sido o total. Até o governador chegou a falar do que aconteceu. Foi um ato absolutamente impensado por parte do governo estadual de Cubatão, através de determinar um decreto de lei na sexta-feira, assinatura da prefeita, ele já valer a partir de segunda-feira, sem que houvesse, porque o que eu digo para as pessoas é o seguinte: você até pode mudar a lei, mas precisa combinar com as pessoas, precisa comunicar às pessoas, a informação. Todo mundo fala, qual é o bem mais precioso? A gente tem a água como bem precioso, mas a informação com certeza está entre os primeiros itens de necessidade de uma pessoa. E ela errou, porque ao não falar, gerou todo o caos que gerou ontem de 50 quilômetros de trânsito congestionado, de pessoas perdidas entre o trânsito, de pessoas que perderam seus compromissos. Isso em relação à Câmara, isso em relação à Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, pode ser feito alguma coisa, porque eu sei que tem lá o organograma do município, que há uma restrição, que é dela a responsabilidade, mas isso gerou um enorme, desencadeou uma série de situações que vão além do município de Cubatão, né? Primeiro, você disse que foi um ato impensado. Eu vou um pouco mais longe. Foi um ato de extrema irresponsabilidade, né? Talvez a palavra correta, a expressão correta seja essa. Um governante jamais poderia tomar uma atitude como essa, de um ato de irresponsabilidade que criou um verdadeiro caos ontem no sistema Anchieta Imigrantes, e o que é pior, prejudicou principalmente a cidade de Cubatão. Escolas ficaram sem aulas, servidores não puderam chegar ao seu horário de trabalho. Então, assim, a prefeita Rosa cometeu um ato de profunda irresponsabilidade. A sua pergunta quanto ao que a Assembleia pode fazer. Naturalmente, eu sou membro da Comissão dos Transportes, sou membro efetivo. Se a prefeita não voltasse atrás, uma das medidas que nós já estávamos avaliando, junto com as empresas e os sindicatos que atuam no transporte de cargas, era de entrar com uma decisão judicial. E, com muita tranquilidade, vejo que ela seria derrotada pela justiça, pela própria evidência que foi dada dos fatos, aonde literalmente ela parou o sistema Anchieta Imigrantes, levou insegurança, criou problemas econômicos e, digo mais, ela se tornou extremamente vulnerável a ser processada. Porque os danos financeiros que ela causou no sistema... Cassação. Se você for no pé da letra, tudo bem, nós vivemos um país de regime democrático, a gente tem que respeitar as instituições, mas o que ela fez, só para você ter ideia, deputado, eu sou santista de nascimento, conheço muito bem o litoral, nasci lá, vivi lá até boa parte da minha vida. O trânsito foi um caos tão grande que as pessoas acabaram querendo se deslocar via São Vicente, e aí você tem que pegar a Avenida da Praia, em Santos. Não, né? Parou a cidade. Parou a cidade de Santos, exatamente isso. A cidade que dista da praia até o centro velho de Santos, porque o centro novo é o Gonzaga, mas o centro velho, 3 quilômetros, a cidade ficou completamente parada nas suas artérias principais. Quer dizer, aquilo que você está falando, as pessoas não vão à escola, as pessoas perdem médico, as pessoas perdem os seus compromissos, não vão trabalhar. Você bate num dominó e cai todo o dominó, você bate numa carta e cai todos. Isso, Oliveira, se me permite, é aquele governante despreparado que acorda de manhã e diz o seguinte: hoje eu estou com vontade de tomar tal atitude. Uma maldade, a caixinha de maldade. Não avaliou, não pesquisou, não refletiu o impacto. Pô, nós estamos falando do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos. Pô, você imaginar que você para. E num contrassenso total. O governador Alckmin tem trabalhado para que o Porto de Santos possa atuar 24 horas, ter atendimento 24 horas, que é o que os retroportos hoje funcionam. Que é para até viabilizar, para poder escoar a produção, que já vem de forma caótica, principalmente com a produção da soja, nós estamos no período da safra, o que vem acontecendo. E aí, na contramão disso, a gente pega uma prefeita irresponsável que, ao invés de estimular essas atitudes, fecha um pátio. Atribuição ela tem, porque tudo aquilo que consiste da atividade de um município é regrado pelo município. A gente respeita isso. Mas você vê que a imprudência... é o direito dos outros, né? O seu direito não pode transigir o direito do próximo, tá certo? Isso. Então, ainda bem que ela corrigiu em tempo, dos males o menor. Ela suspendeu, né? O caos só... Não, mas ela sabe que ela não consegue pôr essa ação em prática novamente. Deixa eu só falar mais uma coisinha sobre esse tema aqui, porque a gente vai ter aqui a taxa veicular para
É o seguinte, hoje o jornal tem que ser feito por ele, pelo nosso entrevistado, porque na realidade tudo diz respeito muito ao ABC, né? Porque a gente tem o seguinte, uma liminar obtida pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da capital, das cidades da região, elas serão obrigadas a criar a inspeção veicular para a frota de veículos movido a diesel. Os municípios do ABCD integram a lista desses 124 municípios, deputado. E eles deverão implementar a execução do programa até 18 meses. O senhor acredita que isso vai acontecer realmente? Primeiro, é um equívoco, não estou aqui contrariando a opinião da Justiça, mas tem um projeto dessa envergadura na Assembleia Legislativa que eu defendo em moldes aprimorados. Eu não defendo a inspeção veicular que hoje ocorre na cidade de São Paulo. Ela tem que ser moderada, Aquele né? modelo está equivocado, é o modelo caça-níquel. O modelo correto é o seguinte, carros a partir de determinado ano, ou seja, de 4 anos para trás, 3 anos para trás, devem ser inspecionados. Primeiro, você inspecionar um carro que sai da loja isso aí não tem lógica. como o carro 0 quilômetro... É muito fácil, Olivério. O carro, enquanto ele se encontrar no período de garantia, a inspeção veicular tem que ser feita pelo fabricante, especialmente nas revisões. Então ele sai da concessionária revisado e nas revisões que periodicamente tem que ser feito, o próprio concessionário faz. Venceu a garantia do veículo, aí ele começa a passar por um processo de inspeção veicular. Tem que ter uma norma, né? A norma não pode ser regra. assim, todo carro, não. Aí você pega um carro de 20 anos, ele não faz inspeção, tá tudo errado. Não tem lógica, como ele não paga mais IPVA. Isso. Então assim, a inspeção é importante, mas ela tem que ser um instrumento de controle de emissão de poluentes e não um caixa para arrecadar. Não pode Hoje é um caixa para arrecadar. Hoje não. Inspecionar veículo 0 quilômetro é um absurdo. Isso é um absurdo. Então o veículo tem que ser inspecionado quando vencer a garantia dele. E a partir disso sim fazer a inspeção veicular. Então é uma norma importante. Os veículos movidos a diesel são os que mais poluem, consequentemente... São Bernardo já faz isso desde faz 2010. necessário, tá certo? E é uma perda de oportunidade que a Assembleia teve. Eu defendi isso em emissoras de televisão, criar a inspeção veicular, mas num modelo mais aprimorado, aperfeiçoado, para que realmente tenhamos preocupação ambiental e não preocupação com a arrecadação. E em cima disso, eu acho que também está na hora de a gente acionar a Assembleia, porque assim, você criou as CTs em cidades importantes, você tem lá o controle de tráfego através das equipes. Só que virou muito mais um sistema arrecadatório do que um sistema arrecadatório e punitivo. Sem que ele tenha necessariamente, mas deveria ser assim, um foco em normatizar o trânsito, em normalizar as situações. Então, você hoje é assim, você tem lá, tem o Centro Expandido de São Paulo, você entrou lá, muitas vezes até desavisado, pessoas desavisadas, porque vêm de outras localidades, entrou lá, toma uma multa. Ok, mas espera aí, onde está a situação que você tenta normalizar a situação através de medidas educativas e não punitivas? E mais, virou um caixa, né? Porque assim... Você vai lá, quantos milhões, bilhões são arrecadados de multa? A cidade de São Paulo é a cidade que mais multa no mundo. Então você não está querendo normatizar, você está querendo arrecadar. Oliveira, é tão absurdo que hoje a arrecadação das multas, quando é votado os orçamentos nas câmaras municipais enviados pelos executivos, já tem o cálculo de quanto vai arrecadar com a multa. Então, quer dizer, ela já está incorporada como arrecadação. E como ali ninguém adivinha, o que se faz? E não é projeção, não. Isso é porque é o seguinte, você tem que sair, tem que trazer 10 multas no talonário. Todo mundo sabe que é assim. Não, mas hoje não é nem o talonário. Hoje o principal instrumento, eu digo o seguinte, é o radar. O radar tem que ser um instrumento para educar e não para multar. Se você me falar se eu defendo o radar, um radar que tenha bom posicionamento, comunicação de que na via existe um controle eletrônico de segurança, porque nós precisamos optar também determinado em multar ou em ver pessoas morrendo atropeladas. É melhor não ter pessoas morrendo. Então você vai botar o radar para normatizar. Mas o radar tem que ser para educar a via. Agora, radar colocado atrás de poste e atrás de árvore, aí chama sacanagem. Isso. Sacanagem. Porque daí ele não está lá para educar, ele está lá exclusivamente para multar. Aí não existe. Então, o que tem hoje é um sistema arrecadatório e não um sistema educacional. Agora, eu aqui não vou ser irresponsável, sou contra... Não, o radar bem posicionado, o radar que está comunicado, o radar que informa é para poder garantir a segurança do pedestre, a segurança da via, a segurança de outros motoristas. Mas tem critério para fazer isso. E hoje o que a gente vê é uma total perda do critério.